Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso querido Ser Artista Podcast, sempre às quintas-feiras no nosso canal do YouTube e agora também na TV Samsung pelo canal Uplay. Como vocês sabem, esse podcast é oriundo do livro Ser Artista, que está há 5 anos em cartaz, e as suas obras derivadas, com peças, masterclasses, cursos e muitas outras novidades. Como sempre, os meus convidados são meus amigos, e hoje é uma grande amiga e uma grande atriz, muito talentosa. Estou falando de Adriana Garamboni. Muito boa noite. Meu querido, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com você. As nossas conversas são sempre tão boas. Muitas conversas. E eu acho que hoje a gente vai ter uma conversa incrível. Eu estou muito feliz. Já fiquei super emocionada com a abertura, já vi algumas vezes, mas a gente percebe o seu carinho, o seu amor pelo artista. É tão bonito. Ah, que bom, que bom. E é verdadeiro. E eu sei que é. É verdadeiro. Eu sei porque eu te conheço muito bem. Só há quase 40 anos. Por isso que eu falei que era uma grande amiga, né? Adriana, eu vou começar pela campanha que vocês acabaram de fazer, Velha, Eu. Uma campanha muito importante, muito significativa. Eu sei que essa campanha irão acontecer obras derivadas dessa campanha, que a gente obviamente não pode falar agora, nesse momento, mas acho que a gente pode dar um spoiler do que vocês pensam. Mas eu queria que você falasse essa repercussão de ter juntado a Silvia Pfeiffer, a Helena Fernandes e vocês terem gravado um vídeo, né, nas ruas, né, ter feito essa manifestação. Eu acho que você ficou surpresa com o retorno foi muito positivo. Sim. Mas eu queria que você dissesse assim, qual é o real objetivo que vocês gostariam de chamar a atenção? Qual foi o objetivo disso? Olha, essa campanha ela surgiu muito do nosso dia a dia, da nossa vivência, né, do que a gente fala sempre, com os nossos amigos numa mesa de bar, e tudo que a gente vive do etarismo, né? A mulher sofre mais etarismo que o homem, e a gente resolveu falar sobre isso, ao invés de a gente resolveu tirar só da nossa... Da roda de amigos. Da nossa roda de amigos. E botar para a opinião pública. E abrir, falar sobre esse assunto para que ele vá deixando de ser tabu, vá virando um assunto, né, comum, um assunto corriqueiro. E realmente foi assim, foi bem positivo. A gente ficou impressionada nesse episódio, nesse vídeo especificamente que a gente saiu para levantando cartaz, nós não estamos velhas. E teve nossa, quantas mulheres na rua concordando, e homens falando, foi muito positivo, e eu acho que até a crítica, porque houve uma crítica, né? Porque as pessoas falam assim, por que você não quer, você diz que não é velha? Porque ser velho é bom, ser velho é legal envelhecer. Eu concordo plenamente, eu estou envelhecendo, me envelhecendo muito bem, eu me sinto ótima, mas o nosso enfoque ali não é sobre envelhecer, é sobre a visão pejorativa, né, do envelhecimento, dessa palavra estar velho, né? É pesado, né? Vem com uma carga. Então a gente fala contra isso, não contra o envelhecimento. E também vocês levantam a bandeira de envelhecer bem, né? Sim. Vocês mostram que estar cuidada, inclusive uma coisa que eu quero ressaltar,
Muita gente no Instagram comentou, que a gente chegou a fazer uma collab em cima disso, que falou assim, não, mas com dinheiro é fácil, como se vocês fossem mulheres privilegiadas e mais cuidados para isso. E acho que vocês falaram em alguns momentos, não, uma boa alimentação não está ligada só ao dinheiro. Eu acho que uma boa alimentação físico não tá ela é mais barata do que porque o industrializado é que é caro. Você né? pode fazer exercício físico hoje em dia ao ar livre, principalmente as cidades, muitas delas têm ginástica ao ar livre nas praças. Que você chamar a atenção que o estar cuidado não está ligado também ao dinheiro. Eu entendo que essa questão é muito mais ao tempo do que ao dinheiro. Porque eu acho que as pessoas com menos recursos, elas têm muito menos tempo, né? Toda essa luta aí do 6x1. Sim. Como é que uma mulher, mãe, né, numa escala 6x1, como é que ela faz uma ginástica? Tem um desgaste físico muito maior, claro. Muito maior. Mas, assim, para mim também não é fácil, sabe? Eu acho que cuidar de si, eu também sou mãe, né? Cuido do meu filho sozinha, o pai do meu filho mora em São Paulo, eu que estou ali no dia a dia com ele, eu faço dever de casa, acordo com ele, eu sou mãe presente, trabalho e consigo fazer esses cuidados, ter esses cuidados todos aos trancos e barrancos também. Né? Eu sempre cito a minha tia Judite como um grande exemplo. Eu almocei com ela agora esse domingo. A minha tia Judite vai fazer 104 anos. Nossa! Né? Ela teve câncer, viúva, perdeu o filho atropelado, teve trombose. Não é uma mulher rica, pelo contrário. Trabalha até hoje no centro espírita dela fazendo caridade todo domingo o dia inteiro. Faz crochê até hoje, inclusive levou uma toalha de crochê para Irene Ravati de presente. Cabeça ótima, super ativa. E a vida dela é regrada através do amor, da fé e da alimentação. Ela não bebe café por nada nessa vida, não come carne vermelha, sempre magrinha, sempre se cuidando muito, e não tem nada de tratamento, nenhum tratamento facial, e está ótima e trabalha com 103 anos de idade. Que loucura! Agora, acho que a cabeça conta muito também. Conta muito. Eu acho que, assim, depois dos 50 anos, não tem como você não se cuidar. Claro. Porque a gente, na verdade, a gente tem uma alimentação muito ruim a vida inteira. Só que com 20 anos você não sente o mal que aquilo faz. Depois dos 50, você começa a sentir. Você acha que nós estamos mais conscientes hoje em dia para uma boa alimentação? Sim, com certeza. Mas eu acho que, de uma maneira geral, mesmo com consciência, as pessoas se alimentam mal. Elas sabem que faz mal e... Você sempre se alimentou bem? Sempre. Sempre. Porque na adolescência, eu comecei a dançar, era bailarina, né? Na minha casa era uma loucura a alimentação. Minha mãe era muito, muito carboidrato, fritura e tal, e eu estava sempre ali um pouquinho acima do peso, porque eu sempre tive sempre fui corpulenta, né? Tive muito corpo, e para dançar eu tinha que ficar sempre um pouco mais magra para saltar, para girar. Então eu estava sempre fazendo uma alimentação paralela dentro da minha casa, por conta disso. Então eu me habituei. Você come carne? Olha, eu fiquei 4 anos sem comer. Você lembrava disso? Fiquei 4 anos vegetariana, ovolacto, né, vegetariana. Mas de repente, eu comecei a comer peixe, fui voltando e parei. Voltei a comer carne. Hoje então você come todo tipo de carne? Hoje eu como Só que tudo grelhado? Sim, aí eu faço muito, eu estou sempre com um nutricionista, eu estou sempre acompanhando, então eu estou sempre mudando a dieta, mudando a estratégia, porque o corpo precisa disso também, né? E você passa isso pro Gael? Nossa, o Gael. Que menino acho que é mais rebelde, não, né? Gael, cara, alimentação. Ele come muito bem, ele come legumes pra caramba, ele se alimenta bem, mas ele é viciado em açúcar, né? Jura? E você sente falta de açúcar? Não. Eu sinto muito. Sente? Sinto. Tudo meu é diet, mas eu sinto açúcar, não ligo. O meu problema é massa. É pizza. Mas você ainda mantém aquela rotina de exercício com musculação? Sempre, né? Sempre. A dança ainda está no teu corpo? Você faz balé ainda? Não, eu parei de fazer balé. Você fazia balé clássico, não fazia? Fazia balé clássico e jazz, né? Jazz. Dançava muito. Nossa, eu dancei muito. Mas hoje, qual é a tua rotina enquanto trabalho do corpo? Só musculação. Faço musculação. A minha médica fala, Adriana, é músculo. Depois de 50 é músculo. É músculo. Concordo com você. Essa pele é por quê? Não pega sol?
Tô vendo hoje uma pele que eu acho que eu falei, nossa, como a Adriana tá com a pele bonita. Não pega sol de jeito maneira? Eu cuido, Marquinhos. Não, eu pego sol, mas eu passo protetor todo dia, chovendo ou fazendo sol, eu passo protetor solar. Porque tem a lenda que a atriz não pode pegar sol, né? Por causa da câmera. Não pode ter pele, aquela pele queimada, bronzeada. E eu concordo, tá? Né? Porque prejudica mesmo. Eu concordo. Né? Você sabe que eu comecei, né, a trabalhar como modelo, né? Sim. Como modelo antes de ser atriz. Então, e eu era surfista antes, né? Eu de verdade, né? Entrei em campeonato, bodyboarder. Você não era surfista qualquer, não, você fazia mesmo para valer. Para valer. E aí, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu falei assim, cara, eu vou ter que parar de pegar onda. Porque eu vivo desturricada, com o cabelo ressecado, e foi o que eu fiz. Eu parei de pegar onda, porque comecei a fazer muita publicidade. Hoje você ainda pega onda de brincadeira ou não? Não, eu não tenho mais coragem de entrar no mar. Você perdeu, dá medo? O mar é muito traiçoeiro, o mar é perigoso. Eu não consigo ver você surfista. Não, engraçado. Eu tenho uma foto, eu vi você surfando, mas eu não consigo olhar para você. Agora, você sabe que assim, eu pegava onda todo dia, porque eu morava na Barra, minha turma era toda de surfistas na adolescência, e eu adorava pegar onda, mas eu era surfista de onda pequena, mar pequeno, bom. Quando o mar crescia, eu tinha muito medo. Eu sofri uns episódios, assim, tipo, aquela onda gigante que vinha do nada, porque isso acontece, meio-dia muda a maré e de repente vem uma onda enorme, né? Então eu tinha muito medo dessas ondas grandes. Eu surfava muito bem onda pequena. Alguém te levou para o mar especificamente? Não, né? Não, era minha turma, meu irmão era surfista também. Só que aí, quando eu comecei a ficar boa, eu comecei a entrar em campeonato. E eu fiquei apavorada, porque o campeonato, eu tinha que entrar no mar como o mar tivesse, entendeu? Se eu chegar... E aconteceu isso, entrei num campeonato. Quando começou a chover no dia anterior, quando eu acordei, o mar estava cavernoso. E eu tinha patrocinador. Eu falei, eu não vou entrar. E o meu irmão, cara, você tem que entrar. O patrocinador. O patrocinador tá aí. E eu entrei, apavorada. Eu levei uns 3 caldos monstruosos. E eu falei, chega, o último campeonato, nunca mais. Traumatizou. Eu quero pegar onda feliz, entendeu? Eu não quero passar por isso. E nunca mais eu entrei em campeonato. Ainda bem, né? Não. É um risco que não precisa. Voltando um pouquinho à campanha, tem 2 pontos que eu queria tocar em você. Primeiro, a velhice te assusta? Não. O que me assusta é o preconceito. O preconceito em relação à velhice. Isso, me assusta muito. E você, hoje, mulher com mais 50, você acha que o preconceito começa no mais 50 com a mulher? Eu acho que começa bem antes. Você acha que começa antes? Eu acho. Olha, hoje, esses papos de Red Pill, você já viu esses caras? Direto. Eles falam que com 30 anos a mulher tá velha. É uma loucura isso. Culturalmente, a gente, eu acho que durante a vida toda, a gente vai sofrendo isso. Sabe, com 30 anos você fala assim, gente, você já ouve isso com 30 anos. Né? As mulheres de 30 hoje estão ouvindo isso. Aí é uma coisa que dá medo. E emocionalmente você se preparou para isso de alguma forma? Porque assim, as pessoas têm um relacionamento, você foi casado já várias vezes, relacionamentos super legais. No momento, acho que você não está com um relacionamento consistente, digamos assim, de namoro fixo. Isso te assusta da solitude? Não digo nem a solidão, a solitude de uma maneira geral. Você não achar um companheiro bacana, você é uma mulher linda, famosa, boa atriz, maravilhosa, mas às vezes não quer dizer que isso é suficiente para você conseguir um companheiro bacana. Marquinho, eu sempre fui muito, assim, eu nunca fiquei em busca de um relacionamento. Os meus relacionamentos aconteceram naturalmente. Conheci uma pessoa interessante, fui me aproximando, deu certo. E o trabalho sempre presente, né? Sempre. Em primeiro plano, né? Sempre em primeiro plano. Eu vim de uma família, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu vim de uma família de biólogos, né? 2 biólogos, meu pai e minha mãe. Na minha casa, tudo era dividido. Eu nunca ouvi falar sobre machismo, feminismo, racismo, todas essas lutas que a gente
né, fala muito hoje, discute muito. Na minha casa não tinha isso, mas eu via a minha mãe trabalhar, eu via meu pai trabalhar, meu pai cuidava da gente, minha mãe cuidava da gente, eu via meu pai cozinhando, a minha mãe cozinhando. Então, na minha família, não tinha essa diferença, essa separação, as coisas aconteciam naturalmente. Isso é muito saudável. Então, a minha mãe nunca teve essa conversa comigo. Para mim era óbvio que eu tinha que escolher uma profissão, que eu tinha que estudar. A minha mãe sempre bateu muito nessa tecla, né? Os dois eram professores, meu pai era pesquisador da Fiocruz, um cara super engajado no trabalho dele. E isso para mim era muito natural. Eu nunca pensei que casamento, que relacionamento era meio de vida, né? Sim. Eu sempre pensei que eu tinha que... E nem forma de se sustentar. Exato, exato. Então, eu sempre pensei no que eu ia ser, qual ia ser minha profissão. E o meu pai, apesar de ser biólogo, ele era um artista. O meu pai pintava quadros, tocava violão, escrevia muito bem, lia o dia inteiro. Eu via o meu pai sentado lendo. Todas as manhãs ele pegava um café, livro, jornal. Então, assim, eu acho que esse caminho do artista foi muito vendo o meu pai, né? E a minha mãe batia muito nessa tecla que eu tinha que estudar. Você quer ser artista, então você vai ter que fazer letras, jornalismo, você vai ter que fazer uma faculdade. Tinha a pressão da faculdade, né? Tinha total. A pressão da formação. Sim, mas eu acho que isso foi muito importante. Ajuda, a graduação ajuda. Eu sou um defensor. Claro, eu sou um defensor. A gente precisa ler, se Você informar. não precisa necessariamente seguir naquela profissão que você escolheu, mas com certeza você vai trazer um legado daquele conhecimento para botar em prática em algum momento da sua vida. Sim. Mas hoje, porque o que eu escuto muito da mulher da faixa etária, das mulheres da sua faixa etária, é que está difícil o relacionamento, está mais difícil. Você tem essa sensação que está mais difícil? Você acha que, conversando com as suas amigas de uma maneira geral, ou isso é uma balela? Então, eu acho que eu sou uma mulher, eu estava falando tudo isso porque eu acho que eu sou uma mulher muito atípica. Eu nunca estive atrás de um relacionamento e continuo não estando. E hoje, como eu sou mãe e estou muito engajada nos meus projetos, na minha vida profissional, eu não tenho tempo para isso, entendeu? Desde que eu separei do pai do Gael, que tem já 8 anos, eu não penso muito sobre isso, eu não fico à procura. As histórias que eu vivi nesse período, assim, foram pessoas interessantíssimas que eu conheci. Mas que não necessariamente precisa ser um casamento, né? E que eu me aproximei, mas eu... e que pode ser um companheiro por um tempo, uma diversão. Eu não busco isso. Eu acho bom não viver na busca. Eu não busco isso. Eu não tenho o menor medo da solitude. Menor medo, pelo contrário, eu adoro ficar sozinha, eu adoro fazer minhas coisas, arrumar minha casa, tomar um vinho sozinha, ler, né, assistir uma série. Eu acho que é uma liberdade. Quando a pessoa tem essa consciência dessa solitude madura, é uma liberdade. É uma liberdade. E eu acho que os relacionamentos héteros, eles são muito chatos para a mulher. Sabe? Muita cobrança? Os homens continuam ainda com essa querendo ser dono da mulher, sabe? A gente quer ser, até esse nome, né? Eu sou mulher de fulano. Não quero mais ser mulher de ninguém, sabe? Eu sou minha mulher. Eu sou minha. Tudo que eu faço é para mim. Eu não quero... A mulher fica sempre nesse papel da cuidadora, da que cuida do relacionamento, da casa, do filho. E é importante se sentir ativa, viva, trabalhando, né? Atuante. E eu acho isso é o nosso motor para viver. E acho que o relacionamento hoje, ele só faz sentido se for de verdade uma parceria. Eu concordo. Entendeu? Total com você. Concordo. Então, total. Se aparecer essa pessoa... Agora, ótimo. Eu quero falar da mãe que eu conheço. Você pode falar da onde você quiser, porque a história sua com o Gael é linda, né? Seu filho é um querido, como minha mãe ama o filho da Adriana, diz que ele é um menino iluminado. A concepção do Gael é uma história muito bonita, é uma história muito bonita. Que eu acompanhei de perto o quanto você queria ser mãe, você passou por vários percalços até chegar no Gael. O que você tira hoje dessa lição? O Gael está há quantos anos? Vai fazer 10 mês que vem. E eu sei que você é aquela mãezona, porque eu sou testemunha, né? E um amor lindo entre vocês.
Mas eu acredito, mediante, por isso que eu falei, você não precisa contar a história em detalhes, mas eu acho que você tem uma lição como mãe de tudo que você passou. E eu queria que você me dissesse, assim, depois de 10 anos do Gael, ver esse cara bacana que ele virou, que lição você traz dessa maternidade e desse cuidado com o Gael nesses 10 anos? Então, foi uma história muito, muito diferente, né? A história que eu vivi, a maternidade para mim foi um caminho, porque na verdade eu nunca quis ser mãe, nunca. Ah, não? Não era uma coisa que eu pensava sobre isso. Às vezes, quando surgia dentro de algum relacionamento esse assunto, eu sempre falava assim, um dia, assim, eu sempre jogava lá para frente. Eu era muito mais ligada à profissão do que a ser mãe, né? Não tinha essa vontade. Só que, quando eu conheci o pai do Gael, ele tinha 2 filhos. E eu vi aquele relacionamento, né, de pai e filho, e achei lindo, e me despertou essa vontade de ser mãe ali. E aí, eu já estava com 38 anos, quando eu comecei a tentar, eu tive uma dificuldade. Você nunca tinha engravidado antes? Não, eu perdi, eu tinha perdido. Perdeu. Mas quando eu comecei a tentar, eu perdi 2 vezes, né? Eu perdi 2 vezes. E aí fiquei muito assustada com isso, procurei tratamento, não consegui engravidar com os tratamentos. Que é muito agressivo para a mulher, né? Muito hormônio. Eu fiquei muito ressentida uma época, porque a minha geração, eu não sei agora se as pessoas estão mais bem informadas, mas a minha geração falava muito de que mulher, agora com 40 anos, era fácil, todo mundo tinha filho com 40 anos, e eu ouvi muito isso. E eu realmente joguei lá para frente, não me preocupei, não achei que ia ter essa dificuldade, e é uma dificuldade imensa após os 40 anos. Assim, as mulheres, poucas conseguem engravidar com 40 anos, porque quando uma engravida, vira aquele, né, fulana conseguiu engravidar, e todas as mulheres começam a achar que é fácil engravidar com 40 anos, e não é. Quando você senta na frente de uma médica, aos 40 anos de idade, que ela te fala a realidade, você fica bem assustado, né? E aí eu fiz muitos tratamentos, não consegui, foi um caminho, eu levei 6 anos para conseguir uma gravidez. Foi através de barriga de aluguel, eu não consegui engravidar, né? E acabei achando, assim, esse caminho, um caminho maravilhoso, porque eu fui meio pai, né? Você foi pai e mãe, né? Eu fui meio pai inicialmente, porque eu fiz esse tratamento no Nepal. Uma mulher no Nepal estava grávida do meu filho, né? Estava gestando o meu filho, e eu trabalhando muito. Eu estava fazendo os 10 mandamentos na Record, trabalhando muito. E alguém estava ali. Eu me senti um pai. Eu falei, alguém está gestando essa criança para mim enquanto eu trabalho. E você ficou monitorando diariamente? É muito sério. É uma ligação forte, né? Cara, eu tive realmente um processo de pai. Eu não entendia muito aquilo, eu achava uma loucura aquilo que eu estava fazendo, sabe? Que eu só entendi que eu estava sendo mãe quando a criança veio para mim, né? Quando o Gael chegou, que eu peguei nos braços, eu entendo totalmente um pai hoje. Porque você não realiza, não estava no meu corpo, né? Não estava em mim. Quando eu peguei aquela criança, que a maternidade... E aí baixou a maternidade. Nossa, total. Eu tive até... eu tive até um problema nos punhos, que é hormonal, que as mulheres recém-paridas, elas ficam com essa... Eu já me esqueci, porque já tem 10 anos isso. Esqueci o nome. Mas eu fui no ortopedista e ele falou para mim, quantos anos tem seu filho? E ele era pequenininho ainda, tinha 1 ano e pouco. Ele, é isso, foi a gestação. Aí eu falei, não, mas eu não gestei, eu sou mãe de aluguel, né? Meu filho nasceu de barriga de aluguel. Ele falou, mas você com certeza teve toda a transformação hormonal. Olha, que interessante. De uma maternidade. Eu não sabia que isso era capaz. Isso acontece. O que a nossa cabeça é capaz de fazer, né? Sensacional. E eu lembro de você falando para mim que você veio com ele no avião com quantos dias? 15 dias. 15 dias.
É emocionante, né? Imagina você entrar no avião do Nepal para o Brasil com teu filho com 15 dias. E você hoje, olhando esses 10 anos, foi o maior aprendizado da sua vida, não foi? Eu tinha a sensação, eu estou falando tudo isso para chegar aí, eu tinha a sensação que tudo aquilo que eu estava passando era porque tinha que ser aquela pessoa, aquela criança. Isso passava pela minha cabeça às vezes. E teve um dia que eu chorei copiosamente quando esse dia chegou, que eu olhei para ele e eu falei, tinha que ser você. Ai, que lindo. Foi tão bonito. Lindo. Toda vez que eu falo isso me emociona, porque ele é uma criança tão bacana, sabe? Ele é uma criança que fala coisas tão especiais para mim. Ele é profundo. Ele é profundo. A gente conversa com ele, é profundo. Demais. E eu aprendo tanto com ele, não só pelas questões que qualquer mãe aprende com uma criança, qualquer pessoa aprende com uma criança, né? Mas ele é sábio. Dentro da sabedoria, ele é emocionalmente ele é muito sábio. E eu acho que os meninos, especialmente falando, quando eles têm essa alma, a mãe passa a ser uma referência imensa. E eu sei por mim. Com todo o amor que eu tenho ao meu pai, a minha mãe sempre foi a minha grande paixão e referência. Né? A gente fica é um amor absoluto. Né? Quase um complexo de Édipo, uma coisa assim. Você fica, é uma coisa muito grande dentro da gente. E eu acho que o Gael tem essa relação com você também. Ele tem um amor, a gente vê como ele trata você. E ele tem, assim, claro, eu sou uma mãe, eu converso muito com ele, eu não brigo muito com ele, eu não brigo tanto, eu nunca bati nele. Eu tenho diálogo com ele, né? Sempre tive. Sim. Só que às vezes quando eu tô dando bronca, Gael, vamos embora fazer dever de casa, que dever de casa é uma desgraça. Ele não gosta de estudar? Ele tem TDAH, né? Tem? Ele é TDAH desatento, então ele tem dificuldade mesmo. Mas ele, cara, é um ensinamento, porque ele fala para ele, primeiro, quando ele começa a ver que eu tô ficando nervosa, ele fala para mim assim, mamãe, você quer uma aguinha? Que técnica, hein? Esperto. Não, ele sempre consegue me acalmar, ele sempre consegue baixar minha bola para olhar para ele e falar, caramba, né, que sabedoria desse menino. E às vezes eu falo, quando eu estou ensinando o dever de casa para ele, que eu fico nervosa também, ele fala, olha só, é fácil para você, para mim não é. Ele tem uma capacidade de trazer o diálogo e me mostrar que aonde eu estou errando, sabe? Eu acho sensacional. Essa geração é muito diferente da nossa geração. Mas eu também tenho uma relação assim, eu peço desculpas. Claro. Eu choro na frente dele. Claro. Aí ele me pergunta, por que você está chorando, mãe? Aí às vezes eu estou chorando porque eu estou emocionada. Eu falo, estou emocionada. Você humanizou, né? Uma relação totalmente humanizada. Eu fiz uma pergunta para Carla Marins e vou fazer para você, porque mãe de menino, eu acho que mãe de menino e mãe de menino são duas relações bem diferentes. E no mundo de hoje, né, onde a gente fala no Brasil muito machista, né, onde o sexo ficou muito banal de uma maneira geral para todo mundo, o que você gostaria que seu filho fosse, assim, virasse, assim, como um homem, assim? Você, mãe do Gael, que homem que você gostaria que o Gael fosse? Eu quero que ele seja sensível, eu quero que ele seja parceiro das mulheres que ele, dentro dos relacionamentos, sabe? E eu converso com ele. Ele me pergunta, outro dia ele me perguntou, mãe, o que é machismo? Legal. Falei, filho, é uma crença de que o homem é mais importante que a mulher, que o homem vale mais que a mulher, que é mais inteligente. Ele ficou indignado. Ele achou um absurdo. Eu acho fundamental isso. Entendeu? Fundamental, porque é aí que começa. A formação é agora, não é depois. Exatamente. É agora, exatamente. Muito bom. E eu, às vezes, quando tem essas discussões, assim, de você ensina seu filho a não bater em menina. Eu falei, gente, eu nunca vou precisar falar isso para o meu filho. Porque o meu filho sabe que bater não existe. Não existe bater. Ele nunca apanhou e não bate. Ele não bate em nada e em ninguém. Entendeu? Então ele não vai bater numa mulher. Sabe? Eu não preciso falar essa frase para ele. Eu acho que eu tenho uma conversa mais ampla, de respeito amplo. Mas você acha que educar está mais difícil, de uma maneira geral? Sabe o que é o mais difícil? É você conseguir que seu filho coloque em prática aquilo que aprende em casa, porque o mundo vem com muita violência e muito forte. Então, eu converso, inclusive, na escola sobre isso. Eu pergunto na escola quando que vai começar essa pauta anti-misoginia,
antimachista, né? Para que... E tem essa previsão? Ainda não. Não. Isso ainda E é muito importante você falar sobre isso, porque existem vários fatores, acho que hoje em dia prejudicam muito na educação das crianças de uma maneira geral. Primeiro que os professores estão muitos com síndrome do pânico, em função da violência dentro da sala de aula, e muitas vezes pela ausência de controle dos pais com os filhos. Né? Eu agora, como estou no mundo da educação, estou dando aula, e os relatos que eu tenho escutado cada vez mais, às vezes, é a perda de controle dos pais com os professores ou do próprio aluno. E a sensação que me passa, que pelo que eu tenho escutado, é que está mais difícil educar. Em todas as formas. Quanto mais acesso à informação você tem, mais difícil está o controle. Eu não acho difícil educar. Eu acho difícil combater essa violência externa. Explicar para a criança. Uma vez o Gael sentou do meu lado no carro e falou assim, mãe, eu queria ser um pouco mais agressivo. Eu falei, filho, não fala isso. Mas provavelmente para se defender, não? Claro, ele vê a agressividade nas crianças, ele vê que às vezes a agressividade ganha espaço, vence de alguma forma, e ele não tem essa agressividade. E eu respondi a ele, meu filho, não fala isso, o mundo está precisando tanto de pessoas como você. Claro, muito. Aguenta firme. Você vai fazer diferença. É, exato. Agora, eu tenho a sensação, e me corrija se eu estiver errado, que o Gael te fez uma pessoa mais serena. Eu estou errado ou estou certo? Não acho, não. Eu acho que ele me fez uma pessoa mais cansada. Então, a serenidade é cansaço mesmo. Viu como eu sou enganado? Não, eu é achando claro. que ela tá mais calma. Por causa do... Não, é cansaço mesmo. Tá explicado. Não, eu acho, claro, você quando você é mãe, você tem uma outra visão de mundo, você começa a prestar atenção nas suas atitudes. O exemplo é muito importante. O que eu falei agora dos meus pais, né? O que eu vi dentro da minha casa é o que eu repito, não o que eu ouvi. O que eu ouvi eu já nem lembro. O que eu vi vai ficar marcado na minha vida para sempre. Por isso que a infância ela é muito, porque um trauma infantil não resolvido ele é eterno. É exceção de psicanálise pro resto da vida. Então exatamente. Então o que eu tenho com meu filho? Eu me preocupo se ele está feliz, se ele está precisando, o que ele está precisando, que ele tenha uma relação aberta comigo, que ele me diga. Eu vou tentar sempre ajudar, nem sempre eu consigo. Tudo isso eu falo com ele, entendeu? Eu quero ter sempre essa relação aberta e de ser humano para ser humano. Eu uma vez falei uma coisa com ele que eu achei muito interessante. Eu falei assim, filho, você é uma pessoa incrível. Aí ele falou assim, ô mãe, eu não sou uma pessoa, eu sou uma criança. Cara dele. Aí eu falei, filho, mas uma criança é uma pessoa em formação. Você é uma pessoa que está pequena ainda, que está criança. Você está criança. Ele achou tão interessante, ele ficou pensando naquilo, porque eu entendo o olhar dele, porque as pessoas colocam a criança num lugar que parece que não é uma pessoa, entendeu? E eu trato ele de igual para igual. Com todo respeito, ele sabe, com hierarquia, ele respeita pra caramba, ele sabe que quando ele tem limites, sabe? Eu faço todo esse papel de mãe, mas ele é meu parceiro. Com certeza, ele sabe? Vai ser pro resto da vida, com certeza. Vamos agora para essa carreira, começando na Garota do Fantástico. Ai, meu Deus! Passou para surfista, modelo. Como você parou na Garota? Eu tive o trabalho de entrar no YouTube para ver teus vídeos. Que legal! Né? Eu não lembrava que você tinha sido Garota do Fantástico. Garota não do lembrava, Fantástico. não lembrava. 15 anos. Quem te levou para ser Garota do Fantástico? Eu fui nesse caminho aí eu era surfista, vivia na praia, entrava em campeonatos, comecei a fotografar para sportwear, surfwear, então eu fui virando modelo. E aí eu fui entrando nesse universo dos fotógrafos, das agências, e aí a Garota do Fantástico era mais um trabalho, um teste que surgiu e que eu fui fazer e passei, né? E naquela época era um acontecimento, não? Era um acontecimento. Ser Garota do Fantástico, todo mundo conhecia. Porque era, sim, né? era um domingo, aquele um ibope clipe altíssimo. Mas aquilo que foi o despertar para a carreira artística? Não. Foi um trabalho... Só um complemento como modelo. De modelo, E aí, como é que você chega na Escola de Bufões com Moacir? Que acho que é o teu debut, né? É o teu primeiro trabalho artístico. Eu fui me apaixonando pelo teatro, né? Primeiro eu procurei o teatro porque eu estava dançando muito bem, eu queria entrar para a companhia do Renato Vieira, que era com quem eu dançava. Dancei muitos anos com o Renato.
E eu achava que as bailarinas eram muito sem rosto, sem expressão. Eu queria trazer mais expressão para a dança, queria interpretar mais, porque o Renato era muito teatral. Muito. Né? Muito. Ele tinha aquele... Acho que ele misturava o contemporâneo com o jazz, né? E Sim, trazia sempre uma... E ele tinha aquela influência de Bob Fosse. Que Soraya não era assistente dele? Soraya, não, eu fiz aula com Soraya. Soraya maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu queria entrar para a companhia do Renato e eu era uma candidata para entrar na companhia dele. Ele gostava muito de mim, né, como bailarina. E aí eu fui fazer aula de teatro para melhorar como bailarina e me apaixonei completamente. Fui na Cal, eu fui fazer Cal. Mas você se formou na Cal? Não cheguei a me formar. Porque não tem no teu currículo a formação na Cal. Não me formei na Cal porque eu conheci o Moacir Góes lá. Aí foi tudo muito rápido, né? O Moacir fazia cursos livres lá, então eu fazia Cal e fazia os cursos do Moacir. Nessa época eu assistia tudo. Eu fiquei encantada com as peças do Moacir, que eram, né, incrível, Escola de Bufões. Esse começo do Moacir foi antológico, assim. Foi um marco no teatro brasileiro. Sim. E aí o Moacir me chamou para fazer a montagem. Aí eu falei, eu vou trancar a Cal e vou fazer a montagem com o Moacir. Era Romeu e Julieta, a primeira montagem que eu fiz com ele. Depois foi os Bufões, Depois ainda teve Epifanias. Você fez 3? Fiz 3 peças com ele. Fiz Epifanias e depois eu fiz as Era uma companhia, Adriana? Não, o Moacir tinha uma companhia ali que era o Leon, o Floriano Peixoto. Só bom ator. Isso, e tinha eles faziam eles sempre... eram os cabeças e iam ter os convidados. Exato, e eles chamavam outros atores e atrizes para fazer. Quero só fazer um adendo, que eu vou falar do Moacir já, mas assim, hoje eu sou professor da Cal, estou dando pela 3ª temporada do curso Ser Artista de Empreendedorismo e agora o Prática de Montagem, e eu quero dizer que eu sou apaixonado pela Cal. Eu sou muito grato ao Hermes Frederico, tenho um orgulho imenso de fazer parte da Cal, da história da Cal. Acho que eu estou fazendo um curso bem diferente agora e estimulo todos vocês que vêm para o Rio de Janeiro a estudar na Cal. Acho que faz a diferença na carreira de um ator. É importantíssimo. E eu queria que você falasse sobre isso. Mas eu fiz as 3 montagens, né, para tirar o DRT, e eu lia muito. O Moacir tinha uma biblioteca gigantesca. Muito culto. E ele me ajudou muito, ele me guiou muito. Queria que você falasse que legado que você acha que o Moacir deixou dentro de você, porque eu acho que ele foi teu grande primeiro mestre, dessa sensação que eu tenho. Ele fez a tua formação. Sem dúvida. E eu bato na tecla da formação o tempo inteiro aqui. Então, ele é a sua formação teatral? O Moacir trouxe para mim os grandes clássicos. Eu li muitos textos clássicos com ele. Ele tinha muito conhecimento. Eu ganhei todo esse conhecimento de leitura com ele, sem dúvida alguma. E a parte prática também, porque como eu era bailarina, eu tinha aquele corpo muito enrijecido, né, da dança. Escola de Bufões, vocês deram um show de trabalho de corpo. Sim, sim. E te ajudou muito a bailarina ali, não? Sem dúvida alguma. O meu trabalho de corpo era excelente, mas eu precisava também, como atriz, quebrar essa bailarina. E o Moacir fez isso. Para mim foi muito importante. Tinham pessoas que amavam essa técnica dele, que ele fazia a gente correr pela sala. Tem nome essa técnica? Não tem um nome, não. Ele levava a gente à exaustão. Né? E muita gente reclamava dessa técnica, dizia que não precisava, e eu entendo que muitas pessoas não precisassem mesmo dessa técnica, mas para mim ela funcionou muito bem. Porque eu tinha um corpo de bailarina, eu era toda bailarina, as pernas, eu era toda durinha, eu precisava quebrar aquele corpo. Né? Explica como é que era a técnica de exaustão. Vocês chegavam lá, botavam uma malha, e aí o que ele vocês colocava faziam? Música e a gente dançava, corria, a gente se movimentava até entrar quase que um transe. Você entrava... Isso durante... Uma hora, 40 minutos. E depois disso que vocês começavam a trabalhar a parte do texto. O texto, exatamente. E como atriz, você acha que essa exaustão te fazia uma atriz melhor, então? Sim, porque te quebrava todas as defesas e você vinha mais... quando você está cansado, você vem mais entregue, você está menos defendido, sabe? Para o ator jovem, que é cheio de pudores, de medos,
Eu era muito assim, né? Então, para mim, funcionou muito. E essa técnica da exaustão era diária? Vocês todos os dias faziam isso? Quando eu tinha prática de montagem, sim. Quando a gente estava montando uma peça, sim. E hoje você traz essa técnica da exaustão para você de alguma forma? Não. Não bota mais em prática? Não preciso mais disso. Eu acho que era importante naquele momento. Naquele momento. É. E a voz? Porque o que é muito curioso é que você não queria ser atriz, você era modelo, e aí você canta, você dança, assim, você tem uma bagagem, que a gente vai falar do seu currículo teatral, é belíssimo, diga-se de passagem, é belíssimo. Eu estudando a tua vida, é um espetáculo melhor que o outro, né? E a gente vai falar sobre tudo. Mas é muito curioso, porque você traz um estofo muito grande e não planejou isso. Quando é que você descobre, assim, que você cantava? Olha, eu acho que eu fui muito... eu tive uma formação muito guiada por mim mesmo, assim... Tudo intuitivo? Tudo intuitivo. Tipo isso, eu encontrava um diretor como o Moacir, que eu me encantava com o trabalho dele, eu queria aprender aquilo. Aí eu fazia máscara kabuki, eu fazia afro, aí eu tinha máscaras... curso de máscaras chinesas, eu entrava, aí eu comecei a fazer aula de canto, eu construí a minha formação. Bacana. Eu li muito sozinha, em cima de pessoas que me indicavam, como foi o Moacir no início, um mestre. Essa inquietude até hoje permanece? Sim. Você busca constantemente conhecimento? Eu tenho feito muito isso agora nos meus projetos, de ir atrás, de pesquisar, de entender o que eu quero dizer e buscar as fontes. Eu fiz isso lá no início, porque eu entendia. A gente agora já está mais evoluído em termos de escola de teatro, né? Os atores têm mais formação hoje do que tinham. Ainda não é... assim... Mas temos boas oportunidades. Sim. Temos. Naquela época eram poucas, né? E cantar, por exemplo, você me perguntou agora. Eu não cantava. Eu não cantava. Tem uma história... Se não cantava ou não sabia que cantava? Acho que você não sabia que cantava. Para a voz que você tem hoje em dia... Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não afinava uma nota. É mesmo? Então você acha possível isso? Uma pessoa que não canta, que não é afinada, ficar afinada? Acho. Eu acho que eu sou impossível, por exemplo, de afinar uma nota. Se você fizer, eu faço aula há uns 30 anos, se você fizer uns 10, você vai cantar. Mas, o que acontece? Eu tenho uma história com o Wolf hilária, né? Porque o Wolf, quando me convidou para o primeiro musical que eu fiz na vida, que foi Cabaré Brasil, eu tinha 20 e alguns anos, e o Wolf... Linda de viver. E o Wolf, eu estava fazendo uma novela com ele. Já era Salsa e Merengue? Era Salsa e Merengue. E ele falou assim, Adriana, você canta? E eu sabia que ele fazia musical, né? Eu já tinha assistido várias peças, inclusive, que você fez com ele. E eu falei, claro que eu canto. E aí ele falou, então eu quero que você faça Cabaré Brasil, uma peça musical que eu vou começar a ensaiar agora. Eu falei, obrigada, que ótimo, que maravilha. Fui ensaiar a peça. Primeira semana era eu e Daniele Vinitz dançando um tango. Primeiro ensaio, era isso. A gente começou a coreografar um tango, ficou incrível. Segunda semana, canto. Falei, agora eu vou ter que falar com o Wolf. Peguei o telefone. Maravilha. Falei, Wolf, eu sabia disso. Eu preciso te falar uma coisa. Ele fala, eu não canto. Aí foi um silêncio no telefone. Nada? Você não canta nada? Falei, eu não canto nada. Eu menti para você. Que maravilha. Aí ele pensou... Não, mas o tango tá maravilhoso, o tango tá incrível, ficou lindo, ele mudou de assunto. Tá, vocês estão arrasando, a gente vai dar um jeito. Tudo tem jeito. Cara, e teve. Porque o meu número era um sucesso no Cabaré Brasil. Eu tinha um pianista que era o Sassá, que era meu amicíssimo, ele hoje eu acho que mora na Alemanha, um pianista incrível. E ele começava a introdução da minha música, eu cantava Sabor a Mi, era a minha música. Ele começava a introdução da música e eu olhava para ele e falava com aquela cara assim de, eu não sei que horas eu entro nessa música. E ele falava,
fala, quando você não souber, você vai falando e vai ouvindo a música. Quando você identificar algum som com a música, você começa a cantar. E assim foi. E foi ele que te fez cantar? Foi o Sassá que... Não, eu tive muitos professores. Eu tive muitos. Mas quem fez a sua formação vocal? Quem você acha que fez assim? Me ensinou a cantar, me ensinou a entrar no tom, para chegar onde você chegou? Porque você, inclusive, acho que você tem uma evolução. Você tem uma passagem daí até o Chicago. Aí, né? No Chicago, eu acho que é o teu primeiro turning point. Acho que você ali se firma como uma atriz de musicais, com capacidade vocal muito forte. Depois você tem uma outra evolução que você se consagra em Gypsy. É a minha visão artística sobre você. Essa trajetória, quem é que consolidou a Adriana Garamboni, atriz musical? Não foi, em termos vocais, não foi uma pessoa só. Você sabe que quem me preparou para o teste de Chicago? Alessandra Verney. Oh, que maravilha! Grande cantora. Grande cantora. E a Alessandra sempre me indicou as pessoas certas para fazer aula, sabe? Eu fiz aula com Marcelo Castro, que é um maestro maravilhoso. Eu agora estou fazendo aula com o Léo Wagner. Você continua fazendo aula? Claro! Eu estou sempre fazendo aula. E pro Gypsy quem te preparou? Aula de canto, a voz, ela é igual... É um músculo, né? Ela é igual à musculação. Se você para de fazer, você perde. Então, você tem que estar sempre exercitando. Qual foi a pergunta? Pro Gypsy, quem te preparou? O Gypsy foi... Ai, caramba, como é que é o nome dela? Eu esqueci. Mirna Robin, não? Não foi, mas eu fiz aula com a Mirna também. Mas você tem essa visão que eu tenho, que a tua evolução do Chicago pro Gypsy foi imensa? Foi imensa. Você tem isso, você sente isso? Sim. Pro Chicago eu estudei muito, não só nos ensaios, mas eu continuei estudando enquanto a peça estava em cartaz. Eu levava muito a sério aquilo ali. Eu tinha muita seriedade e comprometimento. Foi a introdução dos grandes musicais da Broadway no Brasil, né? Sim. Vocês estavam fazendo uma coisa muito nova pra gente. Sim, né? sim. Nós não tínhamos a tradição de receber produções lá de fora, literalmente como elas aconteciam lá fora. E a minha história com essa peça também ela foi um marco na minha carreira, Total. sem dúvida alguma. E eu tive uma história muito interessante também, porque eu era um azarão. Quem montasse Chicago no Brasil não ia me convidar para fazer. Né? Eu tinha algumas pessoas que talvez fossem dirigir, o Wolf podia ser... Eu lembro que foi um teste concorridíssimo. Teste Cláudio Hanna fez teste. O Brasil inteiro fez teste. Você fez teste sendo chamada ou você se candidatou? Não, eu fui convidada, mas eu fui convidada de uma maneira, assim, muito louca, porque eu estava me preparando, muito, inclusive. Primeiro, quando eu fui para Nova York, essa peça foi uma peça que eu assisti aos prantos. Por quê? Porque eu achava a coisa mais linda do mundo, eu me identificava absolutamente com aquilo, e eu chorava de emoção da beleza do espetáculo. Você viu com a Uti Lemper? Não. Não. Eu vi com a Uti Lemper. Nossa, demais. Mas aí você viu em... E vi em Nova York. Você viu em Nova York? 2 vezes. Achei que o Uti Lemper era Londres. Londres. Depois, Nova York, com o Uti Lemper a primeira vez, 1989. Depois foi com uma mexicana maravilhosa. Né? Maravilhosa. Muitos elencos bons. Né? E eu chorava, porque eu pensava... Eu nunca mais vou esquecer desse momento. Eu falava, eu nunca vou fazer isso. Jura? Porque no Brasil não tinha. Que barato isso. A gente fazia colagens. O Wolf fazia muito bem isso, né? Pegava um pedaço de um, pedaço de outro. Ele foi o grande pioneiro de fazer essa montagem. Ele e a Cláudia Raia, né? Sim. E eu jurava que eu nunca ia fazer, que nunca ia ter no Brasil um musical. Você vê a diferença do que era naquela época um musical, né? Mas aí eu fiquei obcecada pelaquela trilha. Eu comprei o songbook, comprei o CD. E trouxe, e ouvia, e cantava. E quando eu soube que vinha para o Brasil, eu falei com a Verney, me prepara. E era um desespero, eu chorava, eu falava, eu não vou conseguir cantar isso. E aí a Verney me dava umas broncas, falava, então para, você não vai conseguir mesmo, fechava o piano, é isso mesmo, você não vai. Não, vamos lá, eu vou assim. E eu me preparei muito. E fui para o teste e me ligaram para fazer o teste, mas me ligaram da seguinte forma: oi, Adriana, você foi selecionada aqui para fazer teste para o ensemble.
nós gostaríamos que você fizesse, você pode vir? E eu já super Ensemble, para quem não preparada. sabe, é o coro. É o coro. É o coro do elenco. Isso. E aí, Podendo até fazer stand-in de uma protagonista às vezes, né? Dependendo mas da pessoa. aquilo para mim foi uma decepção tão grande que na mesma hora eu falei, que pena. Eu iria com o maior prazer fazer o teste se fosse para as duas protagonistas, mas o ensemble não me interessa, porque eu moro no Rio de Janeiro, e era verdade. Sim. Eu não tinha porquê eu sair do Rio de E Janeiro. você já tinha feito uma carreira de musicais protagonizando. Exatamente. Já tinha feito Relax Sex, né? Os 3 com o Wolf. Isso, né? isso. E aí eu desliguei o telefone aos prantos. Falei, ferrou, eu acabei de dizer não pro sonho da minha vida, por que eu não fui, de repente? Aí, daqui a pouco, toco o telefone de novo. Adriana, houve um erro e realmente a gente está querendo testar você para uma das protagonistas. Eu falei, ai, que bom, que maravilha, então pode contar comigo, estarei aí. E fui. E naquela época, minha carreira ainda era muito instável, Sim. né? Eu lembro que quando eu estava, olha que loucura, quando eu estava me preparando para ir fazer, me arrumando para pegar o avião para ir para São Paulo fazer o teste, a Light veio no meu apartamento, porque eu estava comprando o apartamento, então assim, eu pagava as prestações, eu não tinha dinheiro para pagar a luz. Veio cortar a luz. O cara veio, eu estava com um cílio postiço, aí o cara veio cortar, o cara da Light falou assim, eu toda montada, maquiada de jazz, aí o cara, olha, a gente está só comunicando que a gente vai cortar a sua luz. Aí eu falei assim, você poderia esperar só eu colocar o outro cílio e aí você corta? Maravilha. Ele falou, não, eu vou cortar agora. Aí eu dei uma pensada, eu falei, eu vou pra varanda. Eu falei, corta! Fui pra varanda, coloquei meu outro cílio, me arrumei, peguei minha bolsa e fui pegar um avião para fazer teste pro Chicago. A Dani fez teste junto com você? Fez teste junto comigo. Vocês começam uma amizade no Cabaré Brasil? A gente se conheceu em Cabaré Brasil. Que amizade bonita, aliás, né? Não, minto. A gente se conheceu fazendo Armação Ilimitada. Era Jubilula. Lembra uma época que eles saíram da Armação Ilimitada e faziam Jubilula? Fizeram participação. A gente fazia sempre aquelas meninas que estavam com ele na praia. Mas a amizade surge mesmo no Cabaré. Sim, sim. A gente inclusive no teu aniversário, quero deixar até esse registrado, foi uma delícia, porque eu pude conversar muito com ela. E parabenizei a coragem dela, essa entrega dela estar fazendo esse trabalho com o Gerard Thomas. Maravilhoso. É muito legal. Eu não vi a peça ainda, eu tô louco para ver, mas é muito legal essa entrega da Dani, dela dar essa virada, dela experimentar, se permitir novos caminhos. A Dani é uma atriz, ela é muito corajosa. Muito corajosa, muito séria, muito determinada. Muito inteligente. Inteligente. É muito bacana. Eu acho que é por isso que também vocês funcionam muito. Vocês sempre tiveram uma troca muito grande. E a gente tem muito humor. Muito. A gente se diverte. Vocês se parecem. Vocês têm uma alma muito parecida. É. Agora, eu tô curioso para ver esse teste de Chicago. Você chegou lá, fez o teste, aí obviamente você passou, mas você não amarelou na hora, não? Você ficou muito nervosa? Você não tinha esse know-how de musical? Não, eu dançava muito. Eu dançava muito bem Bob Mas Fosse. E o canto? Porque a dança sempre... O canto eu tinha me preparado muito com a Verney, né? Eu estava preparada, mas ele mudou muito na hora, porque eu fui preparada para fazer a Velma. Você fazia a Roxy na peça, né? Eu fiz a Roxy. A Roxy. E eu fui preparada para fazer a Velma, e o diretor, que era um sueco, ele falou para mim, não, você não é a Velma, você é a Roxy. E eu falei, meu Deus, mas eu não me preparei para fazer a Roxy. E você tinha ensaiado a música da Velma? Da Velma. E aí, como é que você fez a Roxy na hora? Fiz tudo na hora. Ele me deu o texto da Roxy, ele me deu música da Roxy, e eu falei, olha, eu não me preparei para isso, mas eu vou fazer. Mas ali ele já tinha percebido que ele tinha gostado muito, porque o Chicago é uma peça de bailarinas que cantam. E tem que dançar muito. Tem que dançar muito. Não tem como não dançar, não dá pra enganar. Não tem como. A única personagem que pode não dançar é Mama Rose, que a Selma Hayes fazia. Sim, exatamente. Maravilhosamente bem. Inclusive fui eu que transformei a Selma Hayes em atriz. Eu estimulei ela a deixar de ser cantora só, virar atriz e fazer esse primeiro musical. E foi muito bom para ela. Foi muito bom. Então eu era bailarina, dançava muito, tinha estudado muito aquela partitura, né?
Então, eu estava preparada, sabe? Eu cheguei muito bem E preparada. coreografias maravilhosas, né? Maravilhosas. Rodrigo, eu quero voltar para a televisão, quando você entra em Salsa Merengue, porque foi uma estreia de pé direito. A novela foi muito boa para você ficou conhecida ali, e foi o Wolf que te levou. Sim. E ele te leva por quê? Aonde ele te conhecia para te dar aquele papel? Então, quando eu depois dessas 3 peças que eu fiz com o Moacir, eu fui fazer uma comédia do Marcelo Sabac com o Eri. Foi onde eu conheci. Aluga-se um namorado não. Alô Madame. Alô Madame, que o Sabac escreveu. Sim, era uma comediaça, um texto excelente do Sabac, maravilhoso. O Marcelo Sabac é o luxo do Ele luxo. é ótimo. Inclusive, também, eu vou registrando aqui os feitos, porque é importante. O Marcelo Sabac é o Doctor do filme O Caramelo, que é um dos maiores sucessos da Netflix. Hoje até mandei fazer um banner para homenageá-lo, porque ele está com a Ingrid Guimarães no cinema, O Perrengue, vai estrear o filme da Thalita Rebouças, tudo o roteiro dele. E o Marcelo. E a Netflix. O Marcelo, além de bom caráter, bom amigo e bem-humorado, ele tem uma coisa muito bacana, né? Que ele tem inteligência emocional para lidar com as coisas. Ele cria, ele tem humildade, ele escuta, ele tem troca. Ele é uma né? Ele é pessoa atento. legal, né? E ele é gente como a gente. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa completamente e normal. hoje em dia eu acredito tanto nisso. Tão eu só gostoso. quero trabalhar com gente assim. E eu também. Então, Marcelo Sabac, ele já esteve aqui no Beijo Eterno, que eu te amo. Também amo. Marcelo. E aí o Wolf foi ver o Alô Madame e se encantou com você. Isso, eu acho que não foi nem o Wolf, foi a Sininha que assistiu a Alô Madame. E era muito engraçado, a peça era muito boa. Engraçadíssima. Não era um falso costumante? Isso, eu lembro. E eu foi a primeira comédia que eu fiz e nem eu sabia que eu tinha aquele humor. Inclusive, acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque o Alô Madame revelou a comediante. Exato. Que é uma nova tessitura da atriz. Exato. Né? Você, é o que eu sempre falei, você dança, canta, é uma atriz dramática excelente, só que você faz a comédia muito bem. Eu tenho um bom tempo de comédia. Muito bom. Sim. E você se descobriu eu comediante. Eu não sou comediante. Não, mas você é uma atriz que faz mas comédia. Mas eu tenho um bom tempo de comédia. Eu sei e ali piada. Você descobriu a comédia também naturalmente. Também naturalmente. Não, o Eric, eu me diverti muito com ele. E você também tem uma química ótima com ele. Ótima. E a gente era solto no palco, eu ria. Quando eu estava com vontade de rir, eu ria. E ele ficava tentando me fazer rir. E ele se metia nas minhas cenas. Ele falava assim, aquilo ali tá chato, Adriana. Aquilo ali tá chato. E aí eu me irritava. Teve uma cena muito engraçada que eu fazia a cena... Eu queria fazer a cena direitinho, bonitinha, e ficava ruim. E o Eric falava pra mim todo dia, Adriana, isso tá ruim, isso tá péssimo. E um dia eu entrei em cena irritada, porque ele vivia falando que aquela cena era ruim e fiz a cena de uma forma absurda, do tipo, então você quer que se dane, eu vou fazer assim mesmo, que se dane. Cara, a plateia veio abaixo. Então assim... E aí você mudou a cena pra sempre? Para sempre. Eu fazia... Ótimo você falar isso. Aí o Eric falou assim, você tá vendo? Aí eu falei, cara, sensacional. E eu acho que uma das minhas maiores virtudes como atriz é que eu sou viva. Eu encaro o palco como uma oportunidade de viver o presente, o aqui e agora, me divertindo ou indo em dores que eu geralmente não quero ir na minha vida. Eu uso o meu canal artístico para me curar. Você fala tanto sobre a cura através da arte. Eu sou atriz por isso. Eu acho que talvez seja o único lugar onde eu estou absolutamente presente, absolutamente inteira ali para o que for necessário, onde os meus pudores vão embora. O teatro é a sua vida. Porque você está sempre fazendo teatro. Você pode estar fazendo televisão muito como você fez, mas o teatro está sempre presente na sua vida. Eu acho que o teatro é o berço de todas as artes que envolvem o ator, sabe? O audiovisual, o cinema. O teatro é o berço, porque o teatro é o aqui, o agora, é o ao vivo. Não tem... Se acontece alguma coisa inusitada na hora que não estava esperada, é você que tem que lidar com aquilo, é você que vai resolver. E quantas vezes eu já não tive que resolver situações... Sim.
Falei, e agora? O Eri gosta muito do improviso, às vezes, de um espetáculo, fazer coisas não programadas. Isso para você te incomoda de alguma maneira? Não, não. Eu sou uma atriz que gosta de estudar e cumprir. Eu gosto do musical, eu me adaptei muito bem no musical, porque É muito desenhado, né? muito bem desenhado. Em Gypsy eu tinha uma loucura que eu queria fazer o espetáculo perfeito. Eu acho que cada peça te proporciona um aprendizado diferente. E Gypsy eu tinha isso. Eu falava assim, hoje vai ser o espetáculo perfeito. Eu fazia tudo. A lágrima tinha que cair naquela hora. Eu subia a escada naquele tempo. E tinha alguns momentos eu acreditava que isso tinha acontecido. Mas tem que ter essa sensação. Até para você chegar onde você chega no personagem, que ele tem uma virada imensa. Aquele espetáculo é a coisa mais linda. Para você chegar no final, como você chegava, se você não fizesse com esse espírito, você não entrega para o público o que o público está querendo ver. É impossível. Não, e aquele espetáculo, ele é uma loucura. Tanto para você quanto para a tua tia. São duas personagens protagonistas muito bem desenhadas. E vocês precisam estar na concentração máxima, porque elas têm uma tessitura vocal imensa. Acho que foi um dos maiores desafios da tua carreira. As notas eram altas, né? E você tinha transformação física. O personagem ia mudando, ia mudando. E qualquer distração pode ser fatal. Não, e você sabe que aquela cena final, que é a cena da evolução, toda a evolução... Que é numa cena só. É uma cena só. Uma cena só. Que ela está em Paris, ela vai para Londres, ela vai para Nova York, e ela vai tendo a evolução dela. É demais aquilo, é demais. E aquilo é uma troca são várias trocas de roupa em segundos. Onde você trabalhou o teu fôlego, você não desafina, você faz a troca, a gente não percebe o cansaço físico. Aquilo, acho que é o ápice da tua técnica, né? Tanto que a Cláudia Raia fala, ela canta na esteira, tem 1000 técnicas para você não passar a respiração quando canta. É muito difícil, musical é muito difícil de fazer. Musical é uma maratona. É uma maratona. É uma maratona. Você aqui, naquele período ali, você vira um atleta. E você tem que ter dedicação total, não dá para você negligenciar nada, nenhum detalhe. Tanto para quem faz como para quem assiste. Eu também adoro estar na plateia. Nossa, adoro. Sexta-feira eu vou ver a Carlos Line, eu vou toda semana. Minha paixão é o teatro, é o meu maior programa da minha vida. Eu tenho a sensação, eu tenho a certeza que o Wolf foi muito importante na sua carreira. Não só nos musicais, como também na tua entrada na televisão. Eu falo isso sempre aqui, porque eu sou muito grato ao Wolf, porque ele foi muito importante na minha carreira. Eu agradeci, inclusive, a ele no Sem Censura, que foi o divisor da minha carreira, foi o Blue Jeans, que eu pude produzir para ele. Mas todo mundo que passa aqui, que teve acesso ao Wolf, inclusive o Wolf virá, fala que o Wolf é um dos maiores diretores de ator, se não é o maior diretor de ator da televisão. Que visão você tem do Wolf? Do teatro a gente já sabe, até porque a tua escolha é muito diversa. Mas especificamente da televisão. Porque eu falo isso porque você estreia muito bem. Você fez uma novela com um papel bem importante, a primeira. Tirou de letra, o personagem agradou muito. E acho que o Wolf deve ter colocado o dedinho dele ali para te ajudar. Com certeza. Que visão você tem dessa direção de ator? Eu era totalmente inexperiente. Totalmente, eu não tinha noção. Eu falava com os câmeras, eu falava, olha só, eu não consigo interpretar e administrar as câmeras ao mesmo tempo. Então, eu vou optar pela interpretação. Eu vou fazer a personagem e aí, pelo amor de Deus, me ajudem. Porque eu não consigo dar conta de tudo isso. Porque a televisão é uma loucura, né? É muito impessoal. Não, e é muita coisa ao mesmo tempo. De fazer ali, no aqui e agora. Luiz Mello falou isso aqui. Hoje tem uma falta de concentração muito grande. É muito disperso. Então, para quem gosta, que vem do teatro e gosta do ensaio, da interpretação... É uma adaptação que não é muito fácil. Olha, quando entrou essa história do celular, de fazer videozinho, de não sei o quê, eu já achei um absurdo, porque eu acho que a televisão, ela precisa de uma qualidade de concentração. Se você não trabalhar a sua concentração, não se aprofundar para fazer uma cena, fica muito ruim, porque fica raso, fica falso. E o Wolf te levou a essa adequação? O Wolf me ensinou tudo de televisão, né? E ele falava, e eu falava, e ele me enlouquecia, né? Porque eu era inexperiente e ele rápido, ele resolvia tudo muito rápido, ele dava marcas, ele dava direção de ator, ele tinha uma visão, ele tem uma visão completa, né? Do que é uma novela, uma cena. E eu falava para ele, Wolf, pelo amor de Deus, é muita coisa ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo dar conta. E ele falava assim para mim,
você ainda vai sentir saudade dessa minha rapidez, da minha velocidade. E ele tinha razão. Quantas vezes eu já, muito mais experiente, né, já tinha feito tantas novelas e eu pensava, pô, o Wolf aqui agora resolvia isso em 5 segundos. A Carla Maris falou aqui que às vezes ela chegava no estúdio com a personagem estudada, desenhada, e o Wolf falava, apaga isso e vamos fazer tudo novo. Isso aconteceu com você? Olha, eu já aprendi com ele a não chegar tão fechada. Eu sempre decoro muito bem o texto. Para mim não existe não saber muito bem o texto. Eu prefiro virar... Você entra no estúdio com o texto? Na Record eu tinha que entrar com o texto porque acontecia... Sempre protagonista e muito texto. Muito texto, um texto bíblico, né? Difícil. Que é uma outra tessitura para decorar. E você não pode errar, então você tinha que conferir ali. Mas eu sempre fiquei com o texto ali nos ensaios e tal. E sempre... Mas nunca ninguém teve problema, que eu às vezes ouço as pessoas falarem, não tem a que agora tem uma regra às vezes que tem diretor que não deixa entrar com o estúdio, pode, né? Com o texto na mão. Eu sinceramente acho uma bobagem, tá? Porque eu acho que Acho que o importante é estar sabendo. Exatamente. Acho que é isso. Cada um tem a sua maneira, a sua técnica. Inclusive muita gente aqui fala sobre técnicas de decorar, cada um tem um processo. Qual é a sua? A minha é o seguinte, primeiro, antes de tudo, tem que ter um entendimento. Eu preciso do entendimento do personagem inteiro e do entendimento de cada cena. Primeiro eu leio, estudo muito bem, chego à conclusão de como que eu vou fazer aquilo. Quando eu determino como eu vou fazer, aí eu vou cena a cena e passo 1 milhão de vezes até eu conseguir falar a cena inteira sem olhar no papel. E isso, no início da novela, é mais difícil, você demora mais, você ainda não tá ambientado com... Não está orgânico ainda. Não está orgânico e você não sabe qual é o cenário, você não sabe qual é a respiração do outro ator. Lá no meio da novela você já sabe com quem você contracena, como que ele é, você sabe onde você vai estar e você já pensa em que lugar do cenário. Então fica muito mais fácil de decorar. Mas eu não paro de repetir, enquanto eu não souber absolutamente cada palavra. Você é daquela que lê o capítulo inteiro ou só as cenas? Olha, eu gosto de ler o capítulo inteiro. Às vezes não dá tempo, porque novela, né? Sim. É uma loucura. Às vezes o bloco demora a chegar, você não tem tempo, você já tem que estar decorando e o outro bloco chegou. Às vezes você não tem tempo, aí você vai. Mas eu sempre faço uma leitura dinâmica, eu gosto de saber de tudo, porque uma cena está sempre ligada a alguma coisa que alguém disse, né, numa outra cena. Eu acho importante. Então, pelo que você fala, o Wolf foi o cara decisivo para a tua formação na televisão. Ele foi o primeiro, né? Que te deu toda a noção Sim. do mundo da televisão. Agora, ele tinha uma coisa que eu falo, eu nunca falei isso para ele, eu tô com muita saudade dele, eu queria sentar... Porque ele vai ver a gente. Eu queria sentar com você, Wolf, para contar quantas vezes você vem na minha cabeça, na minha carreira, assim, que ele vem, né, os nossos mestres, né? Eles surgem em determinados momentos. E ele tinha uma coisa que era assim, a gente decorava o texto, passava a cena, ensaiava, e quando estava gravando, ele não gostava de kill. Ele não gostava de dar kill, de ator errando o texto, ele ia ficando nervoso, a gente ia ficando com medo dele, de medo de levar bronca. E eu fiz a filha da Rosinha, a Rosa Maria Murtinho. Salsa Merengue, a primeira pessoa. E a Rosinha, ela não estava nem aí para isso. Ela parava, ela voltava, ela parava 1000 vezes se ela quisesse. E ela sempre foi uma atriz maravilhosa, uma estrela. E o Wolf tinha maior paciência com ela. E eu pensava assim... A Rosinha já parou 700 vezes. Se eu parar uma vez, eu tô ferrada. A bronca vai ser minha. Então, eu desenvolvi uma técnica, que era o seguinte. Eu falava qualquer coisa, mas eu não parava. Eu vinha uma palavra que não vinha, mas eu dava a volta, eu falava não sei o que, e às vezes até ele falava, nossa, agora foi difícil, ele já sacava que eu fazia aquilo um pouco e brincava comigo, né? Mas foi excelente isso para mim. São técnicas que a gente vai desenvolvendo, Sim. Às vezes em cima até desse medinho de, vou levar uma bronca que eu parei a cena,
Mas olha que bacana. Claro, claro. E essa relação com os veteranos, eu sei o que você vai me responder é porque você fala muito a Irene comigo, né? A Irene gosta muito de você. Mas eu vejo que você tem os veteranos como referência. Você sempre teve os veteranos como referência? Sempre, sempre. Eu nunca fui uma atriz jovem de 20 anos que queria estourar. Eu nunca fui guiada pelo sucesso, pelo ego. Eu sempre fui encantada pelos grandes atores. Maravilhoso. Sempre fui encantada. Então, eu vi a minha carreira sempre em perspectiva, em uma longa, sabe, um longo caminho. E eu escolhi essas pessoas. Eu falava, é esse o caminho que eu quero. Então, eu me identificava com a Joana Fon, eu me identificava com a Irene. Então, eu fui construindo a minha história em cima dessas referências. Elas servem de musas inspiradoras, na verdade, né? Com certeza. E faz toda a diferença. Nossa. Tem uma coisa legal na tua carreira, que você trabalha sempre assim, você tem uma tendência a trabalhar com as mesmas pessoas, porque as pessoas gostam de você e vão te convidando, né? Você trabalhou muitas vezes com os mesmos diretores, né? O Wolf é um, né? O Moacir é outro. E vamos falar agora, obviamente, da dupla Milly e Botelho. Ai, que eu amo nossos também. amados amigos, como né? eu amo esses dois. E Cláudio, então, assim, eu amo o Charles, obviamente, mas eu e o Cláudio temos uma amizade muito sólida, a gente se diverte muito um com o outro, e eles têm um carinho muito especial com você. Te deram vários presentes. Com certeza, Gypsy, eu acho que é o presente máximo da sua carreira. Eu acho que é o ápice dos musicais. O Como Vencer na Vida Sem Fazer Força também foi incrível. Eu vou falar dele, porque o Como Vencer na Vida, eu acho que mostra, de novo, a atriz comediante, né? Aquela voz que você inventou, hilária. Aquilo foi um absurdo, quando você né? abriu a boca, eu tomei um susto. Eu falei, Adriana, né? Porque é você de novo apresentando pra gente uma nova faceta. Eu não sabia que você tinha aquele humor com aquela voz. Nem eu. Não? Então, vou falar logo do Como Vencer. Como é que você descobriu aquela voz? Então, eu gostava muito daquelas atrizes americanas, né? Com aquelas vozes. Isso é um clássico do humor americano, né? A loura com aquela vozinha ruim. E a peça era um prato cheio para isso. Aquele personagem, ele entrava com 40 minutos de peça. O Charles fez uma entrada apoteótica para ela, né? Que ela abria uma porta gigantesca no fundo, ela entrava. Os protagonistas toda. Luiz Fernando e Gregório. Luiz Fernando e Gregório, que, nossa, Luiz é meu grande amigo. Querido. Eu me apaixonei completamente por ele nessa peça. E ele por você. E a gente é assim, a gente é irmão hoje em dia. Nossa, esse é um capítulo para falar, que é uma pessoa um presente na minha vida. Mas aí eu entrava lindíssima, com um vestido de onça, ruiva, com uma música tocando, uma preparação incrível. E quando eu abria a boca, era aquela coisa horrorosa. Então, a plateia vinha abaixo. Cara, a plateia vinha abaixo. Você literalmente roubava a cena. E tinha um silêncio. Eu sentia que na primeira... Era tão ruim aquela voz, né? Que a primeira cena dela tinha um silêncio. Eu sentia que a plateia pensava assim... Gente, mas aonde que ela vai com isso? Eu acho que é um silêncio também assim, é a Garamboni? Porque era muito diferente como você se apresentou, foi uma surpresa. Foi. Mas essa voz surgiu no ensaio? Surgiu no ensaio. Mas quem sugeriu? Eu já não lembro, mas eu e o Charles, quando a gente em criação, assim, a gente vai se misturando de tal forma que eu realmente não sei quem que começou aquilo. Ela foi surgindo. Ela foi surgindo. A gente... Ele tem um humor que eu curto muito e eu vou... Ali naquela peça eu fui entrando numa onda de fazer ele rir, sabe? Ele me trazia coisas geniais para a personagem e aí eu aproveitava muito bem e inventava outras coisas em cima. A gente fez uma parceria. E como o Charles é completo, né? Porque Cara, ele escreve, ele dirige, faz cenário, faz figurino, ele e ele entende muito bem de tudo, e dirige ator. Estuda muito disciplinado. Agora, eu acho que você está devendo uma parceria aí com o Luiz Fernando no teatro. Eu acho que vocês se devem isso. A gente sempre fala isso. Porque vocês se gostam tanto, eu sou testemunha dessa belíssima relação, mas vocês mereciam. Celebrar. Aí ele tá a gente sempre pensa, a gente pensa sobre Luiz, isso. Luiz, teus 80 anos de idade tem que ser comemorado com a Garamboni no palco. Não, e a gente fez uma parceria incrível nessa peça. A gente teve uma química
muito boa. E ele sempre fala, né? Eu sempre tenho químicas sempre tenho parceiras muito interessantes. Sim. A Fernandinha, você. Exatamente. E ali a gente foi porque, olha, contracenar, eu acho que uma das coisas mais gostosas nessa profissão é contracenar. Eu não tenho, eu detesto essas pessoas que querem roubar a cena para si, querem aparecer mais, fica disputando. Imagina, no Como Vencer eu estava ali com 2 gênios, né? Gênios. Você viu o espetáculo do Gregório? Vi, sensacional. Até esqueci o nome agora da língua portuguesa. O Céu da Língua. Céu da Língua. Acho que eu boto hoje no meu top 5 do teatro brasileiro. E também, é uma coisa fabulosa. O Gregório genial. Ele é um gênio. monstro, ele é maravilhoso. Todo o meu respeito e minha admiração. Então você imagina, eu ali com 2 grandes comediantes, geniais. Eu não fiquei nem um pouco com medo, eu me deliciei ali. Não, mas você chega junto. Né? Você tem tarimba ali, chega junto com eles. Mas você percebe o que eu estou dizendo? Entendo. Tem gente que fica amedrontada, tem gente que depois, tem medo de ser engolida. E depois de 40 minutos de peça também, o espetáculo já está quente, você, né, eles já estão completamente... Mas foi tão divertido, a gente brincava tanto. É um espetáculo que pode ser remontado tranquilamente. É verdade. Vocês fizeram São Paulo? Não fizemos São Paulo. Só foi Rio? Só foi Rio. Você jura? Juro por Deus. Aliás, é uma coisa que ficou todo mundo muito frustrado com isso. Eu não lembro exatamente, foi uma questão de produção. Esse musical pode voltar fácil. É muito bom. É muito divertido. Muito. E a parceria com o Cláudio com Charles começa e comporta. Sim, não é? sim. Você fez o primeiro elenco? Não, eu entrei substituindo. E ali vocês se conheceram e foram fortalecendo a relação. Sim. E logo depois veio... Depois, eu acho que foi... Depois do Comporta que eu fiz Chicago, já foi o Gypsy. Já foi o Gypsy, né? Foi o Gypsy. Que eu que queria... Eu que comprei os direitos junto com a tia e o Cláudio, né? Exatamente. Eu junto com a Vernei de novo. A Vernei falou, poxa, pensa nesse espetáculo. Eu estava buscando alguma coisa. Liguei para o Cláudio estava em Nova York. Falei, Cláudio, eu quero muito comprar o Gypsy. Ele falou, tô aqui, tem tudo a ver com você, vou conversar, vamos nos falando, eu vou comprar. E aí a gente comprou junto. E eu falo muito isso aqui E a gente sempre, chamou a Totia. Porque chamaram... a Totia foi convidada. Mas ela comprou junto com a gente. Eu sou testemunha que o Cláudio me indicou para comprar os direitos do Aplauso com a Beth Faria. Então lá eu estava em Nova York com a Beth, no escritório do advogado que ele indicou. E eu sempre falo isso aqui. E como o prestígio de Cláudio e Charles na Broadway é imenso. Eles são muito respeitados, eles são queridos, eles são vistos hoje como realmente uma referência do teatro musical brasileiro. As montagens deles são muito... E isso dá um orgulho pra gente, né? Isso dá um orgulho imenso. Você vai fazer com eles Saltimbanco. Você já fez uma montagem, agora é Saltimbanco em Concert, no Teatro Municipal, em janeiro. Isso. É uma montagem pocket, é isso? É um in-concert, né? É um in-concert. São só as músicas. São só as músicas, não tem texto. Exatamente. E ele até é muito interessante, porque ele explica, né, o que é o in-concert, porque a gente aqui não tem essa tradição, né? De pegar os musicais. Ele adora isso. Ele adora. É muito legal. O Chicago é um in-concert. É um in-concert. De uma peça muito maior que foi montada e que o grande sucesso do Chicago é o in-concert, né? As músicas e as danças. Então, eu acho o in-concert, quando ele é bem feito, porque ele tem que ser todo costurado, ele tem que ter uma ciência, né, por trás para se tornar interessante. Não é só cantar. Vocês vão fazer os Saltimbancos, é o original ou é o Saltimbancos Trapalhões? Os Saltimbancos Trapalhões. O Renato faz, então? Vai fazer. Renato que lindo. Vai fazer. O Renato está com 90 anos. Né? E vai ser a comemoração dos 90 anos dele. Que lindo, vai ser lindo. Olha, foi tão lindo. A gente fez histórico. A peça, a gente fez os Saltimbancos Trapalhões, o musical, no aniversário de 80 anos dele. Eu estive com ele no lançamento da Calçada da Fama na Globo. Ele a Lília, a filha, eu gosto muito deles. Eu gosto muito. Gosto muito da família. Sou amigo da Lília há anos. Você sabe que eu tive uma catarse, né, com o Renato Aragão nos ensaios. Porque a gente começou a ensaiar a peça e ele entrou, acho que um mês depois. E tinha um ator fazendo as marcas todas. Pra poupar, né? Claro, ele tinha 80 anos já ali naquela montagem.
E a gente foi montando a peça toda, e quando a peça estava em pé, ele entrou. E ele chegou com tudo decorado, ele já sabia tudo, e chegou colocando todas aquelas gags dele, que são sensacionais, né? O Kuma, falando tudo aquilo que eu tinha ouvido a minha infância inteira. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão assim... Eu voltei a ser criança naquele dia que ele entrou no espetáculo. Fora que ele foi nosso ídolo quando a gente era criança, né? Você estava trabalhando com um ídolo. Sim, né? Mas nem eu tinha me dado conta dessa importância. Quando eu saí do ensaio, que eu entrei no meu carro, parece que as minhas fichas caíram e eu comecei a chorar copiosamente, mas assim, de felicidade, de nostalgia, da minha infância inteira passou na minha cabeça, a casa da minha avó, que eu não saía de lá antes dos Trapalhões acabar, porque todo domingo eu ia para a casa da minha avó, e a minha mãe ficava esperando acabar o programa dos Trapalhões para a gente ir para casa, porque senão era um desastre. A música até hoje está aqui no nosso ouvido. Era o marco do final do domingo. E eu não conseguia parar de chorar, eu tive que ligar para os meus amigos e falar, gente, eu não estou conseguindo parar de chorar, mas é um choro bom, Que delícia, foi lindo, que eu nunca mais vou esquecer esse bonito. momento. Tem um momento seu que foi muito legal, que foi o Pippin, e eu gosto de citar como exemplo isso, e vou falar um pouquinho também da Anissete, e contei isso para o Cláudio aqui, porque quando a Anissete foi convidada para fazer o Pippin, ela me ligou, muito nervosa, falou, meu filho, o Charles e o Cláudio estão me chamando para fazer uma peça que é uma cena. Eu falei, eu vi na Broadway, é maravilhoso, faça, é a cena. Só que lá a atriz cantava pendurada num trapézio de cabeça para baixo. Aí ela falou, mas vocês vão me colocar de cabeça para baixo? Eu falei, não, vai ser adaptado. E ela fez, foi aquela loucura toda, e ganhou o prêmio. E você não era protagonista também, e você fez, eu acho que a paixão falou muito forte para você fazer, e a gente via você entregue no palco, feliz. O que eu quero dizer com isso? E eu quero que o seu relato sobre isso. Nem sempre você precisa ser protagonista para você estar feliz. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E eu te digo mais, hein? Eu adoro fazer coadjuvante. Como vencer na vida é coadjuvante. E que brilhou. Porque muitas vezes aquele personagem que não é o principal, ele é tão rico. Às vezes ele é mais rico que o principal, né? O protagonista muitas vezes é sobrecarregado, tem muita cena, é difícil, é mais difícil de você estar inteiro naquilo tudo, principalmente novela, né? A gente está falando de teatro, mas novela, então, nem se fala. E às vezes aquele personagem ali, que a princípio não é pequeno, não tem muita coisa, ele cresce e ganha um brilho, né? Uma proporção. Eu adoro fazer coadjuvante. Você agora, nesse momento que você está vivendo, você acha que você precisa fazer o teatro da palavra? Você tem vontade de fazer o teatro da palavra? Que não seja musical, aquele com um texto mais consistente? Eu estou vivendo hoje um retorno ao teatro da palavra. Eu estou com muita vontade de subir no palco, falando um texto, como atriz, porque foi onde eu comecei. Eu fiquei 17 anos na Record, fiz musical entre os intervalos. E desde isso é muito doido também na minha carreira. Desde que eu fiz Cabaré Brasil, que foi o primeiro musical, eu só fiz musical. O musical, ele me raptou. Completamente. Completamente. Eu fui raptada pelo musical. Você é uma referência dos musicais brasileiros, não tem a menor dúvida disso. Impressionante. E eu fiquei agora com uma saudade muito grande de ir para o início de tudo, sabe? E eu acho que o teatro também é o berço de tudo. Então acho que nós teremos a Adriana Garamboni no Teatro da Palavra. Mas não vamos dar spoiler. Sem dúvida. Quero, obviamente, falar dos 17 anos da TV Record. Eu acho que você é muito grata a eles e eles a vocês, porque você é uma atriz que fez uma parceria com a Record. Acho que é a melhor parceria, mais bem-sucedida da história da dramaturgia da Record, da teledramaturgia da Record. Estudando todas as suas novelas, você fez tudo que teve de melhor, passando por todos os universos, a começar pela primeira novela, a novela que eu mais gosto, que é Essas Mulheres. Essas Mulheres. A melhor novela da história da TV Record.
Você fez o maior sucesso bíblico, Os 10 Mandamentos, e todas as novelas contemporâneas de sucesso da casa. Prova de Amor, Bicho do Mato, todos os sucessos de novelas bíblicas da Record, né? Fora Gênesis, enfim. Você sempre foi colocado como protagonista, a Record sempre te respeitou muito. Te deu estabilidade financeira, te deu independência para você poder escolher as suas coisas com muita calma, te posicionou no mercado de uma maneira muito confortável, que é muito difícil uma atriz fora da TV Globo ter estabelecido a estabilidade que você conseguiu com a TV Record. Hoje, passados 17 anos, né, você tendo feito dezenas de novelas na Record e bons trabalhos, como é que você visualiza isso na sua carreira? Você falou tudo. Eu realmente fui muito respeitada na Record, eu fui muito feliz, eu fiz personagens muito bons. Eu trabalhei com Marcílio de Moraes, né? Lauro César Muniz, e diretores ótimos também, Inácio Coqueiro. Assim, eu fui muito feliz na Record, né? E tive a oportunidade de fazer uma novela atrás da outra, que eu acho que isso é que... exercitou muito, né, Adriana? Muito, né? Aprendi a fazer novela, né? Aprendi de verdade. Mas, assim, por outro lado, eu acho que o mercado, como a Record é a segunda emissora do país, e a gente vive num país com muito preconceito, né? Muito preconceito. Você enfrentou preconceito por trabalhar muitos anos na Record? Eu vivi muitas situações de preconceito em Gypsy, por exemplo. Em Gypsy, eu não podia dar entrevista. A gente hoje está numa realidade diferente. A democracia é maior nesse aspecto. Mas eu fui... Antigamente, quem estava contratado na emissora não podia colocar a cara em hipótese maneira em lugar nenhum. Então, hoje já não é mais assim, graças a Deus. Eu sinto que isso é uma coisa que foi difícil, né? Eu tinha plena consciência de que, tudo bem, eu estava ali contratada, eu estava fazendo meu trabalho, estava feliz com ele, que eu não podia fazer, e tudo bem. Mas olhando hoje, eu acho um absurdo, né? Gypsy, eu era protagonista junto com a Totia e eu não fui entrevistada. Sim. Né? Mas em algum momento isso gerou alguma frustração em você? Eu não achava bom. Eu queria falar da minha personagem, mas não foi também nada que atrapalhasse o meu trabalho. Mas graças a Deus que hoje as coisas estão mudando. Sabe? Que tinha muito desrespeito, né? Hoje em dia ainda tem uma piadinha, é ator da Record, a gente sempre ouve essa piadinha, tal, que as pessoas não cansam de fazer isso. Você gostava de fazer novela bíblica? Tinha alguma resistência? Eu tive no início. Teve? No início eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer uma novela bíblica? Como é que vai ser isso? Mas aí eu fiz 10 Mandamentos, que foi um sucesso. Aquela personagem, a Unity, foi um marco na televisão brasileira. Marco, né? Inclusive, Adriana Garamboni está no meu livro, em comemoração de 75 anos da televisão brasileira, junto com Mauro Alencar, um livro onde eu vou contar a história da televisão através de 350 personagens importantes que criaram impacto socioeconômico político na sociedade através da personagem, e a Adriana é a personagem que puxa os 10 Mandamentos. Porém, tem essas mulheres, tem toda a sua biografia lá, com as suas obras, porque você tem uma versatilidade na Record que ninguém tem. O meu livro é todo feito de estatística. Todo mundo que está ali tem referência com o público e com a carreira que criaram algum impacto. Então, a gente vai apresentar através de um grande estudo que eu venho fazendo há muitos anos. Você está no livro dessa maneira, vai gostar. Ai, que bom, que privilégio. Seu texto já está até pronto. Ai, Letra A já está pronta. Estou curiosíssima, hein? Vai ficar orgulhosa, isso eu te garanto. Eu tenho certeza, já estou orgulhosa de fazer parte desse livro. Vai ser muito lindo. É difícil falar um texto bíblico? Muito. É mais difícil decorar um texto bíblico? Olha, cada novela, ela tem, né, elas não são todas iguais. Cada novela tinha... 10 Mandamentos ainda estava numa fase que a gente tinha que ter uma maneira diferente de falar, que depois elas foram ficando mais coloquiais, né? Mas em 10 Mandamentos a gente ainda tinha que ter como é que eu vou falar? Ter uma maneira diferente de falar para que não ficasse coloquial, carioca, né? Então, assim, além dos termos bíblicos, a gente falava de uma forma mais formal,
né? Eu não teria a menor competência para Muito fazer. difícil. É muito difícil. É muito difícil, porque Muito você tem que difícil. ser real, você tem que ser verdadeiro, tem que estar ali Para ficar presente. caricato é um passo. É um passo. É um passo. Então você tem que ter muita fé Você teve cênica. resistência a isso, de poder ficar caricato? Não, não. Não, eu brigava para que ficasse real, verdadeiro, né? Eu me dedicava a isso, mas como eu te falei, eu tive receio antes, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas depois que eu entrei, nossa, aquela personagem foi uma diversão total, porque ela tinha todos os ingredientes Sim. necessários para uma grande vilã. Né? Ela era engraçada, ela era assassina. E volto a dizer, a Record te deu tudo. Te deu novela de Sim. época, te deu Sim. contemporânea, te deu novelas bíblicas e sempre com personagem de ponta. Isso. Né? E isso é muito Agora, raro. eu fazia uma vilã, eu não tinha tanto compromisso com o que estava escrito na Bíblia, né? Eu não tinha, a minha personagem era fictícia. Mas tinha alguma liberdade de texto? Era permitido? Tinha alguma liberdade. Mas já em Gênesis, por exemplo, que eu fiz Sara, eu já tinha passagens bíblicas que eu tinha que falar, então eu não podia errar nada não podia errar uma palavra, né, do que estava escrito. Então, assim, cada novela teve a sua dificuldade, teve um trabalho diferente, mas todas foram muito bacanas. Jesus, por exemplo, a história de Jesus, foi uma novela que a gente se envolveu muito espiritualmente com a novela. Acaba te trazendo uma mensagem, uma reflexão, né? A história de Jesus lindo, é uma história, né, tão forte, é a história mais forte que existe, né, na humanidade. Né? E a palavra de Jesus ali, né, a gente encenando, cara, foi uma experiência espiritual fortíssima. Que bonito. Fortíssima, foi uma coisa linda fazer. Eu imagino para o Dudu, né, Azevedo, que fez Jesus, fez muito bem. E todas as cenas que eu tinha com ele, eu tinha essa... Devia ter um sabor legal de gravar, uma coisa diferente de gravar, né? Muito legal. Por isso que eu te falo, cada novela teve sua particularidade, a sua entrega diferente, de forma diferente, sabe? Você falou de Jesus. Hoje, qual é a sua religião? Eu sou de família católica, né? Mas eu não sou praticante, eu não vou à igreja. Eu hoje sou espiritualista. Eu sou espiritualista. Eu acredito que a espiritualidade está dentro de cada um e que a gente pode exercer isso no dia a dia. Mas você tem isso como um foco de vida, de praticar de alguma maneira seus rituais dia a dia, com rezas? Eu sou conectada, mas é no meu íntimo. Tá. Eu não faço um ritual específico na minha casa, mas eu estou sempre em diálogo. Estou sempre em diálogo da minha vida, fazendo reflexões da minha vida com o divino, né? Estou sempre conectada. A gente está numa idade, eu e você, que é uma idade que a gente presencia muitas perdas, né? Eu tenho perdido muitas pessoas importantes da minha vida já há alguns anos, e lei da vida, uma hora eu também vou, né? Mas eu tenho tentado aprender ao máximo a lidar com as perdas, porque eu sou muito apegado a quem eu gosto. Né? E eu sempre fui ligado a uma geração mais velha, que são meus grandes mestres, e as perdas são doloridas demais para mim, acho que mais do que deveria ser. Eu até me preparo hoje cada vez mais para lidar com algumas perdas que eu sei que eu vou ter que ter, pela lei natural da vida. Se Deus quiser, eu vou depois. Mas eu sinto, eu me abalo muito. Você recentemente perdeu sua mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é muito querida. Você acha que a perda da sua mãe mudou algum olhar da sua vida em algum aspecto ou não? Olha, a minha mãe teve Alzheimer, né? Sim. E ela ficou muito tempo com Alzheimer, mais de 10 anos. E quando a minha mãe morreu, eu já tinha perdido ela há muito tempo. Há muito tempo. Então, a perda dela, assim, a passagem dela não foi tão dolorida. Eu agradeci até a partida dela. Eu falei com ela já no finalzinho, eu sentei do lado dela e falei, mãe, vai, tá tudo certo. A gente vai cuidar do Jaime, que é o companheiro dela de muitos anos e que era a nossa grande preocupação, né, quando ela partisse, como que ele ia ficar.
E foi linda a história deles, sabe? Porque ele esteve do lado dela ali. A gente fala tanto que o homem não cuida, né? Que as mulheres cuidam, os homens abandonam. E ele foi para mim um exemplo. Ele foi incansável, né? Um exemplo de um amor que foi até o fim ali, do lado daquela mulher que era a paixão da vida dele, o amor da vida dele, sabe? Foi muito bonito. Muito lindo. Então não foi um baque para mim. Mas eu tenho sentido muito a partir das pessoas que foram as nossas referências da nossa geração. Eu tenho sentido muito. Eu muito também. Cada vez que alguém morre, eu falo, mais um dos nossos. Porque a gente também não tem a sensação da substituição. São carreiras muito singulares, carreira muito diferente, né? Muito diferente. E que foram tão importantes. Construíram a história da teledramaturgia do teatro brasileiro. Foram eles que fizeram, a gente deve tudo a eles. Cada vez que um deles vai embora, eu sinto muito. Eu também. Estamos chegando na parte final do nosso programa. Não! Eu, antes de encerrar, eu quero a sua dica de leitura, o nosso quadro Dica de Leitura. Eu quero saber por que você trouxe essa dica. Então, Matheus, bota a dica da Adriana. Tudo é Rio, Carla Madeira. Eu adoro Carla Madeira. Eu amo Carla Madeira. E por que você trouxe Tudo é Rio? Porque eu tenho lido muito as mulheres, né? Eu entrei nessa fase de ler sobre a história das mulheres, ler as pensadoras, as estudiosas e as mulheres, as autoras, né? E quando eu li esse livro, eu li de uma forma que eu não consegui parar um minuto. Eu li ele inteiro e no finalzinho eu fui tentando economizar e não consegui, porque eu acho que ela escreve de uma maneira muito feminina. Ela coloca os sentimentos de uma forma muito diferente do que a gente costuma perceber, né? A maneira de lidar com esses sentimentos. É uma história muito inusitada, né? Uma história diferente de tudo que eu já tinha lido. E a maneira também. E ela, com certeza, é uma das autoras contemporâneas mais interessantes. Eu gosto muito. Eu adoro o jeito Vou colocar para você minha dica de leitura. Na verdade, é uma inspiração. Minha vida até agora. Eu sou louco pela Jane Fonda. Eu sou louco por ela. Eu acho ela uma referência de tudo. Da forma de viver, do feminismo, de atriz que se produz. Né? Ela fez agora aquela série, 6 temporadas, com maior sucesso. Netflix, acho que ela criou a série, ela se reinventa o tempo inteiro. O desfile dela agora na Paris Fashion Week, com 89 anos, uma maravilha. Ela tem eu confundi agora, você me indicou a biografia da Brooke Shields, né? Brooke Shields. Eu ainda não li. Eu adoro também a biografia dela. Tá na fila. E a Jane Fonda, eu acho que serve uma inspiração para todas as mulheres. Adriana, sem dúvida alguma. A nossa última pergunta. Primeiro, quer dizer que foi uma honra ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Tenho certeza que o nosso público vai adorar conhecer suas histórias. Estou muito feliz porque o nosso podcast está cada vez mais sendo utilizado em doutorados e mestrados e está sendo estudado em todas as universidades do Brasil. Hoje mesmo eu tive a informação da Universidade de Campinas e da UFRJ do Rio de Janeiro. Então, eu estou muito feliz com isso. UFRJ não, da UERJ. E eu estou muito feliz com isso. Essa câmera é sua. E para terminar, a última pergunta é igual para todos. O que é ser artista para você? Bom, ser artista para mim é você ter um outro olhar para tudo, né? Você encontrar as entrelinhas, você encontrar o subtexto, você encontrar o que está por trás de um quadro, você encontrar tudo que não é visto de imediato e você, com o que você tem de ferramenta, né? Se você é um escritor com o seu talento para escrever, se você é um ator com a palavra, você ser o veículo do que está além, para aquela pessoa que está sentada ali no teatro, para quem está lendo. Enfim, eu acho que ser artista é ser um veículo, é saber ter um olhar diferente para as coisas e ser veículo. É assim que eu me percebo como artista, e a gente conhece muitos artistas, e a gente sempre vê
isso, né? Uma artista plástica, por exemplo, ela, quando você vai ali perceber o que está por trás daquela obra, tem uma história enorme, né? Tem uma visão ali, é só uma ponta do iceberg, mas ela está sendo um veículo para comunicar o invisível, né? Muito lindo. Muito obrigado pelo seu relato. Foi uma alegria imensa ter você aqui Eu que hoje. te agradeço. Assim, esse seu projeto ele é uma reverência à arte, aos artistas, aos atores. E a gente aqui, tenho certeza que todos que sentaram aqui se sentem reverenciados e respeitados. E o que você está fazendo é um grande serviço para a arte. Tudo por vocês. Muito obrigada. Você já é essa pessoa na minha vida. Eu já me sinto privilegiada de ter você perto de mim. E, enfim, como empresário... Eu gosto muito de você mesmo, porque somos amigos. Amigos. Uma alegria imensa, gente. Até semana que vem, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, em ponto, no nosso canal do YouTube, Ser Artista Podcast, e pelo canal WePlay, na sua TV Samsung. Ser artista, sempre uma grande atriz, um grande ator, um cantor, um jornalista, uma pessoa interessante, um ser pensante que faz a sua vida ficar diferente. Um beijo e até semana que vem.